Motorista quebrado aceita corrida de madrugada por R$ 1.000 a hora, sem rota, sem destino, com passageiro que só queria conversar. A chuva cai pesada no para-brisa quando o homem no banco de trás sussurra: "Essa é minha última noite vivo. Você vai ser o último a me ouvir." No retrovisor, o motorista vê que o microfone do carro foi cortado e um SUV de luxo começa a seguir o carro à distância. Por que esse homem tão rico está fugindo? O que ele precisa confessar antes do sol nascer? E o que tem naquele SUV que muda tudo? O limpador de para-brisa rangia num ritmo irritante, empurrando a chuva que insistia em borrar a visão. Os faróis refletiam nos buracos cheios d'água da radial leste como olhos cansados. Dentro do sedã prata, um Renault Logan 2012 com o banco do motorista já vencido no apoio lombar, César largou o corpo para trás e respirou fundo. O ar quente saía fraco nas saídas do ar-condicionado quebrado. Cheiro de pano úmido impregnado. No porta-objetos, um sachê vencido de lavanda alpina só adoçava ligeiramente o azedo do banco molhado. Ao fundo, o som abafado da rádio Band News enchia a cabine. E o Ibovespa abriu em queda com os rumores de investigação contra a holding Vigra Capital. 13 horas seguidas na rua. Só 2 lances de maçã, um café e bolacha de sal no estômago. R$ 118 no aplicativo. Rodou R$ 70 de gasolina já. Faltam mais R$ 150 para conseguir pagar a mensalidade da Lia antes das 8 horas da manhã. Ou a creche cancela o segundo boleto. A mão direita coçava o queixo mal feito. A barba por fazer pinicava. Enquanto a outra equilibrava o celular no suporte de ventilação, esperando o próximo pedido. Plim. Novo passageiro aceito. Perfil. Gabi. Nota 437. Endereço. Próximo a Augusta, em frente a um clubinho com fila de gente bêbada de salto tropeçando na calçada. Assim que ela entrou, trazendo com ela um cheiro forte de perfume doce e cigarro, começou a discussão no viva voz. "Você acha que vai me tratar assim e vai ficar por isso mesmo, ô filha da p..." gritou ela batendo a bolsa com força no banco de trás. César manteve os olhos fixos na rua. Já tinha escutado brigas piores. "Se puder colocar o cinto, moça. Só pra não dar problema pra ninguém." "Ai, desculpa, gato, tô pé da vida. Só dirige, faz favor." Ele seguiu. Augusta até o Brooklyn. Trânsito intenso perto da ponte da Rebouças. Na marginal, a água batia alta nas canaletas. A cada curva, o carro derrapava só um pouquinho. Ela desceu sem agradecer. Deixou farelo de batata e batom no banco. Nota: 3 estrelas. Comentário: motorista calado demais. Calado. É que se eu abrisse a boca, era demissão para ela, murmurou sozinho. O toque do app ecoou de novo. Não aceitou. Quase 1 da manhã. Passeou pela marginal vazia, acelerando um pouco só para sentir o motor gemer, puxando com dificuldade como se tivesse asma. Pensou em parar ali num posto abandonado, cochilar 15 minutos. Mas o pensamento cortou seco. Lia. O portão da escolinha, ela segurando o desenho com o nome Papai, escrito torto. Ele sem conseguir entrar porque deve. Mais 15 minutos na rua. Rodou mais uma meia hora. Um tio com bafo de conhaque querendo passar em 3 motéis, e um executivo mudo que só digitava no celular e suspirava alto. Nada rendia. Parou num semáforo perto da Faria Lima. O rádio ainda roncava o noticiário financeiro como se fosse uma novela alienígena. Ações da Vigra Capital desabam após boatos de rompimento no conselho administrativo. Vigra? Conheço esse nome de onde, hein? Sua barriga roncou alto. Meteu a mão na mochila no banco do carona. Só restava um pacote murcho de bolacha água e sal, quebrado no meio. Colocou um pedaço na boca, mastigando devagar. Seco, farinhento. Parecia roupa guardada por muito tempo. Fechou os olhos 1 segundo. Quando abriu, viu o reflexo da chuva no retrovisor. A cidade pingava cansaço. O vidro embaçado escondia os detalhes do mundo. Tudo cinza, frio e irrelevante. A notificação do banco piscou no celular.
Sua conta está negativa em R$ 73. Encostou o carro na sombra de um prédio no Itaim. As gotas da chuva batiam pesado no teto, quase como metal sendo martelado. O som ritmado preenchia o silêncio. Pegou o celular. Abriu o app da escola da filha. Última mensagem fixada do financeiro. Favor regularizar os pagamentos pendentes até dia 16/12 ou o acesso será bloqueado. O polegar desceu pela tela, abrindo a conversa com a ex-mulher. Cláudia. Você falou que ia resolver até hoje, César. Cláudia. Não tô cobrando porque sou ruim, é porque a Lia tá perguntando se vai continuar vendo os amigos. Ele largou o celular no painel com força. Respirou pelo nariz tentando controlar a onda de raiva. Não da ex, mas dele mesmo, do fracasso mastigado todo dia. Pôs as mãos no volante de novo, olhos nas gotas escorrendo. Ao fundo, no rádio, começaram a falar do sumiço de um magnata, um tal de Humberto Vieira, considerado um dos empresários mais influentes do século XXI. César nem prestou atenção. Tocou o aplicativo. Modo online, último fôlego da noite. Era agora ou ferrado de vez. O limpador de para-brisa estalava no vidro com aquele som seco e rítmico, batendo contra o silêncio abafado do carro. A cidade inteira parecia pingar em câmera lenta. César estalou o pescoço, afundado no banco, dedos doídos de tanto apertar o volante. Já passava das 10 da noite, e o relógio da central piscava. Saldo do dia, 67,50. Um número que mais zombava do que ajudava. O cheiro de amaciante barato ainda impregnava o estofado. Ele lavava o carro toda sexta, mesmo com o tanque quase seco. Cada cliente era disputa por gorjeta e a esperança de 5 estrelas. O alerta soou. Notificação. Novo passageiro Jardins. Nome, H. Foto ausente. Avaliação oculta. César hesitou. Mais de 12 quilômetros só para buscar? Ele quase recusou, mas lembrou da mensalidade da Bruna. Escola privada, 3 meses atrasado. Pegou a corrida. Durante o trajeto quase não viu ninguém. Só sombras atrás de guarda-chuvas correndo pelas calçadas perdidas na noite. Passou por um farol piscando laranja quando a voz no GPS avisou. Você chegou. Em frente a um prédio de fachada espelhada, com a portaria apagada. Nada de segurança. Silêncio. Nenhuma alma viva. O passageiro surgiu de dentro de uma guarita lateral. Paletó de lã jogado nos ombros, cabelo molhado, expressão indecifrável. Entrou no banco de trás como quem entra num confessionário. Boa noite, disse com voz áspera, mas firme. Depois tirou o celular do bolso, desligou e o largou no chão do banco. Desliga o aplicativo. César virou o rosto devagar, franzindo a testa. Como assim? Me ouve. Sem roteiro, sem destino. Eu te pago. Ele esticou o braço por entre os bancos, uma nota de 500 dobrada entre os dedos. Agora. E depois mais 500 por hora. César deu uma risadinha seca. Primeiro pensou em assalto. Depois tráfico. Depois golpe. Mas o cara estava molhado, sem guarda-chuva, com um paletó que devia valer o carro inteiro dele. Tá de brincadeira, né? Humberto largou o dinheiro no painel sem dizer mais nada. O barulho do papel seco sobre o plástico ressoou mais alto que a chuva lá fora. E ali ficou. Eu só quero conversar. Ninguém me ouve de verdade há anos. César olhou a nota. Olhou o homem. O estômago apertou como quando o nome da filha aparecia na notificação do colégio. Documento pendente. Os dedos roçaram a nota, mas ele não pegou. Engoliu em seco. Conversar? Isso. Só dirigir e ouvir. O que vier na cabeça. César ligou o motor. A nota seguia no painel, como uma promessa ou uma armadilha. Engatou a ré, saiu da frente do prédio. A chuva engrossava. A corrida não tinha ponto final. Se essa história te fisgou, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar o restante dessa viagem tensa e inesperada pelas ruas de São Paulo. Aqui, toda curva tem um segredo. O som abafado da chuva no teto do carro parecia escorrer direto pelas têmporas de César.
O limpador de para-brisa ia e voltava com insistência, mas o embaçado teimoso nos vidros fazia a cidade parecer um aquário sujo e mal iluminado. Humberto estava calado há mais de 5 minutos no banco de trás, os olhos fixos num ponto indizível além da janela. A cidade corria do lado de fora, faróis escorrendo nas poças, estradas vazias e o uivo grave dos túneis cortando o silêncio como uma faca fria. César apertou o volante, o polegar mexendo compulsivamente no volume do rádio, apenas para manter as mãos ocupadas. Na frequência baixa, a rádio CBN noticiava sobre instabilidade no mercado financeiro, uma crise de confiança nas instituições. Linguagem que César ignoraria se não estivesse com aquele velho esquisito sentado ali atrás. Tudo certo aí, chefe? Nada. Mais 2 minutos. A chuva engrossou. Escuta, o senhor, sei lá, tá mesmo a fim de continuar com isso? Tipo, rodar assim, sem destino? Nenhuma resposta. Só os sapatos caros de couro italiano rangendo no tapete úmido do banco traseiro, enquanto Humberto cruzava a perna com calma irritante. César olhou pelo retrovisor, encarando o reflexo velho e sóbrio. Olha, não é por mal, mas, sinceramente, isso aqui tá me cheirando a enrosco. Eu pensei que fosse só corrida longa, grana boa. Mas isso tá parecendo outro tipo de corrida, entendeu? Você ainda pode me deixar aqui mesmo, disse Humberto finalmente. A voz dele era baixa como um eco numa igreja vazia. A Paulista tá logo ali. Tem 3 estações de metrô. Vai ser fácil sumir. César bufou, desviado os olhos. O cheiro do couro velho molhado, misturado com o perfume caro, amadeirado e adstringente, deu um nó em seu estômago. Ele acionou o pisca para parar no acostamento. Tá, beleza. Olha, sem estresse. Eu só achei, sei lá, que se fosse tipo algum cara que saiu do casamento brigado ou algo assim. Mas agora já deu. Eu agradeço. Sem ressentimento. Humberto riu. Não gargalhou, não. Um som seco como dobradiça enferrujada. Você acha que casamento ainda tira alguém de casa com essa idade? César, impaciente, virou-se parcialmente. Irmão, se for alguma bronca com polícia, dívida, sei lá. Me fala. Eu tenho filha pequena, aluguel vencido. Não posso bancar otário. O senhor entende, né? Humberto estendeu a mão e pegou algo do bolso interno do paletó. César congelou por instinto, os ombros duros, mas era só outro maço de notas. 500 reais, perfeitamente dobrado, entregue entre 2 dedos. Mais 1 hora, só isso, sem perguntas, só dirija. Cara! A voz de César tremeu. O que exatamente o senhor tá tentando fazer nessa noite? Humberto não respondeu. Apenas olhou pela janela. Tá ouvindo? O barulho metálico de um trem distante cortava a madrugada no fundo seco da cidade. Não era uma pergunta literal. César mordeu o lábio inferior. Olhou o relógio. 23h52. O pneu dianteiro esquerdo vibrava toda vez que passava por cima de um desnível. Ele já sabia que o alinhamento estava indo pro saco. O estofado do assento molhado colava na camiseta dele. O ar-condicionado fazia mais barulho do que vento. A esposa tinha mandado 3 áudios nos últimos 15 minutos. Não ouviu nenhum. Só viu os textos por cima. E a escola ligou de novo. Você prometeu que resolvia isso até segunda. Não foge, César. Eu tô cansada. Ele fechou o WhatsApp com raiva. Depois olhou o dinheiro no console. O maço anterior ainda estava ali suado, manchado pelo toque da chuva que Humberto deixara passar com a porta meio aberta. Ele esticou a mão, mas parou antes de encostar. Isso aqui tá errado, cara. Isso não é só corrida. Humberto o encarou no retrovisor finalmente com uma intensidade que descongelava qualquer barreira. Não era raiva. Era um tipo de desespero, calmo. O tipo de coisa que não grita. Sangra devagar. Você quer saber o que é isso, César? Silêncio. Isso aqui é a última chance de alguém me olhar sem esperar nada. E a sua última chance de ser mais do que alguém que só dirige. César girou as chaves, desligando o motor. Então termina de falar e vaza. Porque eu tenho contas. Eu tenho gente.
E você, pelo visto, não tem porra nenhuma. No silêncio depois disso, dava para ouvir as gotas maiores de chuva arrebentando no teto de lata e descendo pelas frestas do carro como lágrimas preguiçosas. Um arrepio percorreu as costas de César. Frio ou medo, quem sabia? As luzes de um ônibus vazio cruzaram a pista do outro lado, lançando reflexos estranhos pelas janelas. Humberto estava impassível. César esfregou o rosto com as duas mãos. Respirou fundo. Pensou na escola da filha, no boleto do cartão. Pensou na cara do gerente do banco quando ele pediu só mais uma semana. Suspirou, pegou o dinheiro do painel. A chave girou. O motor tossiu e voltou à vida. 1 hora. Só isso, entendeu? Humberto fechou os olhos e encostou a cabeça no encosto. Você ainda vai implorar por mais. César bufou. Engatou. O carro voltou a andar, como se carregasse não 2, mas um cemitério inteiro no banco de trás. O carro de César está parado na esquina de uma travessa sem nome nos jardins, cercado por árvores escuras que mais parecem vigias mudas da madrugada. A chuva tamborila no teto como 1000 dedos impacientes. O limpador de para-brisa range, metálico, arranhando o silêncio tenso. Dentro, o cheiro de plástico molhado e banco velho resseca o ar. No painel, 5 notas de 100 enfileiradas como sentença. César olha o dinheiro. Depois olha o homem no banco de trás. Humberto. Paletó escuro, gola do suéter puída, olhar fixo na janela embaçada. Vai ficar aí parado? Humberto diz, sem tirar os olhos da rua. César esfrega o rosto com a mão. Os dedos sujos de experiência, as unhas roídas até o sabugo. O couro do volante está escorregadio do suor das palmas. Olha, eu preciso saber uma coisa. O que você tá me metendo, senhor? Porque assim, eu tenho filha. Escola para pagar. Vida para tocar. Se for alguma coisa errada, melhor parar por aqui. Um silêncio. Humberto gira o rosto devagar. O som do couro do banco estalando sob o peso do movimento. Ele encara César com uma tranquilidade que arde. Como quem já cruzou a ponte e voltou. Eu não vou te meter em nada. Você não precisa fazer nada além do que já faz. Dirigir. E estar aqui. Ele estende a mão com uma segunda leva de notas. Mais 5 de 100. Coloca sobre o painel, bem devagar. Uma sobre a outra. O plástico das notas gruda levemente no console morno. Pode sair agora se quiser, sem ofensa. Mas se ficar, você escuta. Só isso, até o fim. E não me trata como se eu fosse especial. Não pergunta se eu tô bem, ninguém tá. Só me escuta como escutaria qualquer bêbado voltando da balada. Entendeu? César hesita. O reflexo de uma ambulância pisca no retrovisor, azul e vermelho dançando no rosto cansado dele. A barriga ronca. O celular, no suporte do painel, vibra mostrando uma mensagem da esposa. Conseguiu alguma coisa hoje? Ele aperta os olhos. Inspira fundo. O cheiro do veião é de perfume caro misturado com mofo, como uma mansão trancada. Mas o que isso importa agora? Ele desengata e pisa no acelerador devagar, sem responder. Humberto reclina levemente o banco. Olha o teto. Depois murmura. Obrigado por ficar. O carro desliza pela cidade encharcada. César liga o ar. Liga o rádio bem baixo. Uma música instrumental tocando qualquer coisa entre jazz e abandono. Ele olha para frente, mas pela primeira vez, teme mais o que vem de dentro do carro do que o que há nas ruas. O retrovisor treme conforme passam por um buraco invisível sob a garoa. Não tem volta agora. O limpador do para-brisa sofre, vencido em silêncio pelo temporal que desce espesso, denso como óleo. A água risca as janelas num ritmo hipnótico, apagando as cores da cidade em neon diluído. Lá dentro, o ar cheira a couro molhado e suor velho. O banco de trás permanece em sombra, exceto pelo brilho ocasional do isqueiro de Humberto. Ele fuma devagar, como quem estuda a própria morte entre uma tragada e outra. Aqui, vira à esquerda. A voz vem calma, sem pedir, apenas afirmando. E César obedece. Desligou o aplicativo já faz 1 hora. Quinhetão na mão,
Mais 500 prometidos. A cada minuto que passa, a oferta parece mais surreal. Vai dar onde? Nenhum lugar importante. Só quero ver a casa onde cresci, diz Humberto, os olhos perdidos no vidro. Passam por travessas apertadas de Santana. Entre grades e muros, surgem casinhas dos anos 50 sufocadas por prédios modernos e mastros de propaganda. Um cheiro úmido de terra batida invade o carro quando cruzam uma rua de paralelepípedo. Ali! Aquela com a porta verde. César diminui, encostando. A porta verde é uma sombra enferrujada, pendendo do batente torto. O pequeno sobradinho está afogado em mato. Isso era nosso império. Minha mãe fazia café com coador de pano. Eu achava que ela era mágica. Humberto ri de leve, quase para si. Um silêncio desconfortável paira. E o seu castelinho de infância? Ainda em pé? César dá de ombros. Conjunto Monte Azul. Caixote de concreto. Tá lá até hoje. Me dá crise de asma só de lembrar. Humberto olha pelo retrovisor. Cada um com sua ruína. Seguem adiante, serpenteando por ruas pouco iluminadas. A cidade já não parece São Paulo. É um outro mundo onde tudo vive entreaberto. Bares meio funcionando, pessoas meio acordadas, vidas meio vivas. E a parada agora? João Moura. Tem um prédio branco. Esquina com Inácio Pereira. Uma mulher com guarda-chuva amarelo cruza na frente do carro. Salto alto no alagado. Ela lança um olhar rápido para dentro, curioso. Nada a ver. Humberto está afundado na escuridão do banco de trás. Era o apartamento da Lúcia. Eu tinha 30 e poucos. Casado, claro. A boca dele entorta num sorriso cínico. Ela me deu um tapa quando contei. O melhor tapa da minha vida. Rádio ligado em volume baixo. Voz robótica narra a previsão do tempo. Chuvas fortes continuam até o amanhecer. Atenção para alagamentos na Marginal Tietê. Humberto pigarreia. Cruzam a avenida sem pressa. Engraçado, né? Dinheiro não mata a saudade. Só mascara. César segura o volante com mais força. Os nós dos dedos claros esticados. É muita história para quem só quer rodar por aí. Eu pago por um ouvido inteiro, César. Não só pelas curvas. O nome o pega de surpresa. Ele não lembra de ter dito. Não daquela forma. Um arrepio morno escorre pelas costas. Como você sabe meu nome? Placa do carro pesquisa no aplicativo antes de desligar. Nome no crachá e no painel. O mundo todo tá aí para quem sabe juntar dados. Silêncio. Um tipo pesado. Já sabe quem eu sou, né? César hesita. Respira fundo. Tô começando a desconfiar. Não é comum gente com terno de alfaiataria e voz de comercial de banco pedir para rodar sem rumo, pagando em dinheiro vivo. Humberto dá uma gargalhada curta, seca. Isso tudo é só vaidade com data marcada para morrer. Um número deixado de lado por outros números maiores. Param num farol. Ao lado, uma van vendendo esfirra e café com leite fumegante. Humberto olha com fome. Tem fome? Sempre. Então para. Vamos comer no capô. César obedece como quem cede ao absurdo. Encosta. A chuva vira garoa insistente. Eles compram 2 esfias frias e 2 cafés. O copo de isopor esquenta a mão gelada. Tá boa? Melhor que muito buffet executivo de hotel 5 estrelas. Comem em silêncio por uns minutos apoiados no carro, cercados pelo vapor da comida e o barulho do motor em lenta rotação. Um homem se aproxima oferecendo capas de chuva. Humberto dá uma nota de 50 e recusa. O homem vai embora confuso e feliz. Por que você tá fazendo isso? César pergunta de boca cheia. De verdade. Humberto observa um ponto qualquer no horizonte. A garoa escorre pelo vidro dos seus óculos. Porque ninguém genuinamente se importa. Não comigo. Só com o que acham que podem arrancar. Você ao menos me olha tentando entender, não conquistar. Um trovão ribomba ao longe. Humberto termina a esfirra. Limpa os dedos na calça e suspira. Você tem alguém esperando em casa? César hesita. O rosto da filha lhe invade a mente como um flash de luz entre nuvens. Tenho.
E muito boleto também. Isso me impede de pirar. Humberto dá um sorriso triste. A chuva aperta. As luzes da cidade tremem no asfalto negro como um coração cansado. E eles voltam pro carro. Sem destino. Só mais paradas. E talvez mais verdade. A chuva engrossou de novo. O barulho das gotas no teto do carro parecia uma fritura constante. O ar dentro do sedã ficou abafado, com aquele cheiro de estofado úmido e desinfetante barato que César usava para disfarçar os vestígios de vômito de um bêbado anterior. O limpador de para-brisa fazia seu vai-vem irritado, mas não dava conta direito. Luzes passavam borradas nos vidros, distorcidas como se a cidade estivesse chorando por dentro. Humberto ainda olhava calado pela janela, agora na frente de uma loja fechada no Ipiranga. Aqui era a primeira unidade da fábrica, um galpão alugado. Tinha cheiro de óleo queimado, suor e orgulho. Hoje é uma franquia de colchão. César não respondeu nada. Estava começando a ficar desconfortável. O relógio no painel marcava 02:32. Isso já era 1.500 reais no bolso. Um milagre naquelas alturas do mês. Mas a tensão estava acumulando em cada músculo do corpo dele. Ele queria sair dali, continuar rodando. O silêncio de Humberto começou a não parecer mais contemplação, mas testagem. E aquilo cutucava o medo antigo de César. Ser o peão bobo no jogo de algum playboy entediado. Você disse que só queria conversar. Mas para onde a gente vai agora? Não tem para onde, César. Estamos indo para dentro, cada vez mais fundo. César se incomodou. Aquilo era papo de maluco já. Olha, eu sou motorista, não sou psicólogo nem padre. Não? Eu jurava que você parecia um bom confessor. Tem algo no teu silêncio. Parabéns. César esfregou o rosto com a mão. Cheiro de suor, tecido sintético da camiseta molhada e o gosto metálico da ansiedade subindo de leve pela garganta. Tá, tudo bem. Mas já deu essa viagem no passado, né não? Vamos circular. Eu preciso dirigir para continuar acordado. Então vá. Dirija. Alguma preferência de rota? Me surpreenda. O GPS estava desligado. O aplicativo também. O painel agora só mostrava o velocímetro e o saldo cada vez mais suado da dignidade de César. Ele virou a chave, engatou a marcha e rumou para o centro. No caminho, Humberto começou a falar sozinho. Sabe qual foi o meu maior erro? Ter vencido tão cedo. Ninguém devia vencer antes dos 30. Envelhece mal. Vicia. Problema bom esse. Soltou César, mais ácido do que devia. Silêncio. Por uns segundos longos. César sentiu que tinha passado do tom, mas manteve o olhar fixo na estrada molhada. Passaram por um abrigo de ônibus onde um morador de rua dormia enrolado num saco plástico. A realidade batia no vidro com força. Problema bom. Interessante. Fale mais sobre isso, disse Humberto, gélido. O ar-condicionado ligado por ele começava a gelar o carro por dentro, um contraste esquisito com o vapor da respiração nos vidros. Eu tô dizendo que tem gente que matava para ter o que o senhor tem. Um dia que fosse. Uma noite com esse dinheiro. Tô com conta vencida, aluguel atrasado, a escola da minha filha me ligando todo dia. E por isso você aceitou esse contrato. Simples, direto e pago. O que você faria por mais 5.000? César travou o volante por um segundo. A pergunta veio fria, cortante. O trânsito agora era esporádico. Eles cruzaram o viaduto Santa Ifigênia. Luzes esmaecidas nos prédios antigos. Uma mulher chorava encostada numa moto, enquanto um carro com a seta quebrada zigue-zagueava à frente. Que papo é esse? Tá querendo ver se eu topo matar alguém, é isso? Eu queria ver até onde ia sua fome, só isso. Até agora só vejo orgulho. César gritou. Orgulho? Orgulho é o que me impede de vender meu carro para a agiota. Orgulho é o que me impede de dormir na casa do meu cunhado com minha filha ouvindo ele falar. Eu avisei, por cima do arroz. O carro freou bruscamente num farol fechado em frente ao Copan.
Gente bebendo cerveja quente na calçada sob marquises com cheiro de urina e amônia. Humberto sorriu. Finalmente um sorriso inteiramente sincero. Quase respeitoso. Aí está você. Finalmente alguém vivo dentro desse carro. César suspirou, sentindo o peito queimar. Estava embarcando nessa viagem emocional sem saber. E cada frase daquele homem rico demais doía como um prego na consciência. O senhor disse lá atrás que não queria ser ouvido, só pago para dirigir. Mas você quer sim, você quer ser julgado. E desculpa, mas eu não sei se sou o cara certo para isso. Você é, César, porque você ainda precisa de mim. E isso torna sua escuta honesta. Pelo menos, até este momento. O celular de Humberto vibrou pela 5ª vez consecutiva no console. César olhou de relance. Número desconhecido. A tela exibia. Urgente. CEO sumido. A rádio no volume 0 até então ligou sozinha com um estalo. Voz grave de apresentador. Eita, ainda não há informações oficiais sobre o paradeiro de Humberto Silveira, presidente do Grupo Esfera. Seus advogados negam qualquer irregularidade. Seguimos acompanhando. César desligou com um tapa seco no botão. Um silêncio violento caiu de novo. Agora, ele sabia com certeza. O homem no banco de trás não era só um enigma. Era bomba relógio. E suas mãos no volante começaram a suar. Se você tá curtindo essa história intensa e cheia de camadas, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa viagem eletrizante pela noite paulistana. O barulho da chuva engrossa no teto do carro enquanto César estaciona ao lado de uma barraca iluminada por um único refletor portátil, a luz vacilando em meio à neblina quente que sobe da chapa. O cheiro de carne fritando invade o carro, penetrando pela fresta da janela entreaberta. Humberto encara o vendedor. Um rapaz de boné virado para trás mastigando chiclete enquanto gira hambúrgueres com uma espátula de vidro escurecida. Você come isso? Pergunta César, sem esconder o desdém involuntário. Já comi muito pior. E você devia provar. Mata a fome de um jeito bem mais honesto que certas iguarias que conheci. Diz Humberto, sorrindo de lado, pegando o guarda-chuva no banco de trás com uma estranha solenidade. Saem do carro. A chuva lhes bate firme nos ombros, mas parece não incomodar Humberto. Ao contrário, respira como se estivesse experimentando o ar pela primeira vez. Eles encostam no capô do carro. O metal está gelado, molhado. César sente a umidade subir pelas mangas da jaqueta enquanto equilibra o hambúrguer improvisado num prato de isopor. Você sempre foi assim? Reservado? Misterioso? Pergunta César, dando uma mordida e limpando o canto da boca com as costas da mão. Reservado? Bonito isso. Me disseram coisas piores. Controlador, frio, ególatra funcional. Já usaram até psicopata ético, acredita? Tudo isso porque eu sabia o que queria. E o que era? Humberto mastiga devagar. O pão cede como espuma úmida entre os dedos frágeis dele. Vencer. Silêncio. Só o chiado da chapa e um trovão distante, abafado pelo ronco dos ônibus descendo a Teodoro Sampaio. E venceu? Humberto solta um risinho sem humor. Pra cacete. Venci até quando devia ter perdido. Isso é o real problema. Que problema? O bilionário olha para o horizonte urbano. Prédios apagados, janelas trêmulas ao longe. A rua está quase vazia àquela hora. Um gato faminto atravessa correndo a avenida. O vendedor limpa a chapa com um jornal velho. Humberto fala baixo, como se estivesse contando um segredo vergonhoso ao próprio estômago. Amanhã, às 9 da manhã, uma auditoria federal entra no meu império. Um batalhão de gente engravatada com lupas e mandados, e o castelo desmancha. Vão ver tudo. Os truques, os contratos fantasmas, os laranjas, os bancos de ilhas com nomes impronunciáveis. César fica imóvel. O hambúrguer parado a meio caminho da boca. O vento bate. Sente um arrepio subir desde a sola encharcada dos tênis até o topo da nuca. Tão te investigando? Tão me esperando. Mas não vão encontrar nada, nem ninguém. Espera.
César engole seco, os olhos agora cravados no rosto do homem. Você tá me dizendo que essa é minha despedida. Comida de rua, chuva paulista, um ouvido honesto para escutar. Não, velho. Para com isso. César ri de um jeito nervoso, a risada saindo pela metade. Vai fugir? É isso? Eu não corro. Só saio de cena. Silêncio. O barulho do óleo fervente parece crescer. O carro emite 2 bips eletrônicos. Um sinal de porta destravada e bateria baixa. César joga o prato no lixo improvisado de uma caixa de papelão. Suas mãos agora tremem levemente quando pega o pano do painel, secando os dedos. Você não pode simplesmente sumir. Posso. E vou. Já queimei tudo. Sem família, sem empresa, sem nome. Amanhã não vão saber quem era o boneco por trás da máscara. E quer saber? É libertador. Isso é covardia, porra. É escolha. Escolha de quem pode, né? Humberto olha para César com algo que parece pesar. E o que você faria se tivesse os meus meios? Eu? É. Você. Com essa cabeça aí. Esse cansaço nos olhos. Esse volante colado nos dedos como cruz de madeirite. César reluta. O vento sopra mais forte. Papel de bala voa pela calçada. Um cheiro súbito de cigarro barato vem do beco. Ele responde baixo. Eu pagava minhas dívidas. Botava a escola da minha filha em dia. Trocava essas latarias podres do carro. Fazia a feira sem pedir fiado pra Zuleide da quitanda. Só isso? Só isso. Humberto encara o chão. Um sorriso triste abre caminho no rosto. É mesmo verdade o que dizem. O valor das coisas é sempre inverso ao preço que a gente paga. Eles voltam para o carro. Dentro, o som abafado da chuva no para-brisa volta a envolver os dois como um cobertor moído. O relógio digital do painel vira. 0300. Humberto tira uma caixinha preta do bolso. Fina. Minimalista. Joga no colo de César sem aviso. Toma. Que merda é isso? Um pendrive. Cifrado, claro. Dentro tem tudo. Contratos, dossiês, provas de coisa que se eu te contar cê vomita. Sabe aquelas matérias de revista que ninguém acredita, que chamam de ficção? Tão tudo aí. O nome é meu. Mas agora isso pode ser teu, pra fazer o que quiser. Cê quer que eu entregue isso pra polícia? Se quiser, ou queime. Tanto faz. Fiz o que tinha que fazer. César aperta a caixinha. O plástico é frio, cortante nos cantos. Uma sirene distante corta o silêncio. Ele se vira devagar. Por que eu? Humberto responde sem olhar. Porque você ouviu e não pediu nada em troca. Pela primeira vez na noite, o carro fica em silêncio absoluto. Nada de chuva, nada de rádio, nada de sirenes. Apenas o som da respiração dos dois homens, um pesado, outro trêmulo, dividindo por alguns minutos o mesmo ar saturado de verdade. A ficha cai. E com ela, o peso real do que está em jogo. As mãos de César apertam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. A chuva engrossou de novo, formando veios aleatórios sobre o para-brisa. Na barriga, um nó seco, daqueles que vêm quando a coisa tá errada. Muito errada. E você sabe, mas tenta fingir que não. O cheiro de gordura velha do dogão ainda paira no carro, misturado ao mofo discreto dos bancos gastos. E Humberto, no banco de trás, mastiga um último pedaço de vinagrete com calma irritante, como quem saboreia a própria condenação. Tá bom. Agora leva pro lugar onde tudo acaba, diz ele, sem levantar o olhar, sem alterar o tom. César não responde de imediato. Um trovão vibra distante sobre os arranha-céus, fazendo eco nos vidros. Na rádio, alguém fala sobre o fechamento da Bolsa Asiática. Nada faz sentido. Ele engole em seco. Tá querendo morrer, é isso? César solta finalmente. Não, eu já morri. Só falta o corpo acompanhar. Silêncio. E o que eu sou nessa história? O motorista da cova? Você é o único ser humano honesto que eu comprei nos últimos 20 anos. Achou pouco? César puxa o carro para a direita, abrupto.
As rodas derrapam leve no asfalto encharcado. Ele encosta num posto fechado, sob uma cobertura de chapa que pinga cadenciada como um metrônomo de tensão. Eu não vou te ajudar a fazer isso. Já ajudou. Só de dirigir até aqui já faz parte, isso é seu. Humberto estica um maço de dinheiro enrolado num elástico, como fruta podre oferecida a um faminto. Pode aceitar. Ou pode ficar limpo e pobre. Você escolhe. César não move a mão. Ele encara o maço sujo no retrovisor e pensa na mensalidade da escola da filha. No aviso de despejo colado na porta semana passada. No WhatsApp da esposa implorando: "Você não vai fazer nada?" Mas também pensa naquele homem ali atrás. Grande, sim, mas mirrado agora. Um boneco de terno barato encolhido no banco, cercado só de fantasmas. Um rico vazio pedindo socorro do jeito mais torto, oferecendo tudo o que tem porque é só isso que sabe fazer. Quem te traiu desse jeito, cara? Pergunta César, mais para preencher o ar do que por curiosidade. Eu mesmo. Humberto tosse um riso seco, e aí os outros vieram só terminar o serviço. Meu irmão, tem um monte de gente querendo te achar. Sua família, sócio, advogado. Parasitas. Eles querem saber onde está o dinheiro, não onde está meu cadáver. César liga o carro. Você vai devolver esse dinheiro, sim. Mas em vida. Humberto ri de novo. Dessa vez, com deboche. Agora você quer me salvar, é isso? Virou pastor? Psicanalista de Uber? Não. Mas aconteceu uma coisa grave nos últimos minutos. E o que foi? César olha para frente. As gotas na lataria dianteira se acumulam em bolhas grossas. Eu comecei a me importar. Eles rodam de novo. Pela Rebouças vazia, os semáforos pulsam em verde como faróis de um navio em tempestade. Dentro do carro, o calor humano se acumula, abafado, viscoso. Quase não se respira. O celular de Humberto toca pela 10ª vez. A tela ilumina com o nome Luísa. Ele não atende. Joga o aparelho no chão do carro. Um cheiro metálico sobe do tapete velho molhado. A mistura de ferrugem, borracha e destino errado. De repente, Humberto se inclina para frente. Para. Agora. César continua. Eu tô mandando parar o carro. E eu tô ignorando. Isso é sequestro? Pode chamar de intervenção. Vou pular, tá achando que não? Mostra aí. César pega uma alça da marginal e entra num túnel. Os sons da cidade somem como se o mundo lá fora silenciasse só para escutar os dois. Lá dentro tudo é luz âmbar e concreto suado. As gotas escorrem pelo vidro com tanta intensidade que parecem falas, escritas em código. Humberto ergue a voz. É minha última decisão. Você não pode me roubar isso. César encosta o carro no final do túnel. Gira e encara o velho. Mano, você teve milhões de decisões na vida. Essa é só mais uma errada. E as suas? Quantas decisões erradas você teve? Todas. Mas tô vivo. E doendo. E tentando fazer caber o arroz no fim do mês. Isso é coragem. Cobardia é ter tudo e escolher pular. Humberto respira fundo. Inspira como quem vai mergulhar. As mãos dele tremem levemente. Só agora, César vê. Unhas bem cortadas, dedos finos, mas as juntas vermelhas de quem morde a raiva o dia inteiro. O velho saca uma última frase do fundo do peito. Se você não me deixar ir, tudo que te contei foi à toa. Foi. Se você morrer, foi. Eles ficam ali. Um motorista endividado e um bilionário quebrado por dentro, trancados num carro popular, sob a cidade gigante demais para qualquer um dos dois. E o celular vibra de novo. Na tela, agora, delegado Marcos. O limpador de para-brisa range no vidro, arrastando uma camada gordurosa de água escura que borra o mundo lá fora. Dentro do carro, o silêncio é denso. Só o motor ronrona baixinho, e o som abafado de uma rádio AM vazando de algum prédio distante invade as frestas. César aperta o volante. Os nós dos dedos esbranquiçam. Eles estão parados há 10 minutos na frente da antiga sede do grupo empresarial de Humberto, um prédio imenso, vidro e aço, iluminado como se fosse meio-dia.
mesmo sendo quase 3 da madrugada. Não vai dizer nada? César quebra o silêncio, meio engasgado. Já disse demais, responde Humberto olhando fixo para o prédio. A sombra dos olhos dele se espicha até o painel. O celular dele vibra pela enésima vez. César desvia o olhar para a ponta do console, onde o nome Armando ADV aparece em letras brancas no retângulo iluminado. Humberto aperta o botão lateral. Silêncio outra vez. O cheiro de couro molhado e cigarro velho preenche o carro, misturado com um fundinho azedo que escapa do porta-luvas, onde Humberto empurrou a sacola com a comida de rua que compraram antes. O estômago de César dá um salto. Tinha esquecido daquilo. Você não acha que já brincou o suficiente com isso tudo? Não é brincadeira, é minha vida. Ou o que sobrou dela. Tem gente que matava pra ter esse sobrou. Eu tô aqui dirigindo pra você sem saber se amanhã vou conseguir pagar a creche da minha filha. Você acha justo? Justo? Humberto dá uma risada seca. Justiça é uma invenção de quem não tem poder. César bate a mão no volante. O estalo ecoa no interior abafado. Chega. Me diz logo onde quer ir. De verdade. Porque essa volta toda aí não é mais passeio. É tortura. O olhar de Humberto se desloca, lento, até encontrar o de César no retrovisor. Frio, lúcido, um traço de pena. Então tá, me leva até o edifício Martinelli. Preciso subir lá uma última vez. A essa hora? Tem formas. Dinheiro sempre encontra a chave onde não existe fechadura. César hesita. Olha para a mão de Humberto apoiada no joelho, os dedos finos, veias salientes, frágeis. Esse é o plano? Sumir dali de cima? Quem disse que planejei alguma coisa? O Martinelli ergue sua carcaça antiga por trás de grades e sombras. Um segurança cochila numa cadeira plástica, chapelão escondendo o rosto. Humberto abre a porta do carro com calma, tira uma chave prateada do bolso e balança no ar, como quem exibe uma medalha. Vai me esperar aqui? Claro que não. Vou subir com você. Isso não faz parte do contrato. Também não fazia parar num podrão na Vila Guilherme, nem escutar sua autobiografia inteira. Humberto analisa-o por um segundo. Depois dá de ombros. Justo. No topo, São Paulo se desenha como um mar de luzes ofuscadas pela névoa e pelos pingos finos da garoa. Fria, cortante. O vento açoita os ossos. O piso é liso, escorregadio. César aperta os olhos. Gotas entram sob as lentes dos óculos. O som da cidade chega abafado. Um rugido constante vindo lá dos nervos de concreto. Humberto se encosta na mureta. Do bolso do blazer encharcado, tira lentamente um envelope. Aqui tem tudo. Senhas. Procurações. Confissões. Se é isso que você queria saber, tá aí. Pra que você tá me dando isso? Porque sei que você não vai usar. Humberto estende o envelope. As mãos tremem. César não pega. Isso é você tentando se sentir perdoado? Isso é eu reconhecendo que perdi. Os dois se encaram. Um segundo longo. E então, o som. César. A voz explode às costas, acompanhada do estampido de portas de ferro batendo. 2 homens de terno e gravata desalinhada invadem o terraço. Entrega o velho e ninguém se machuca. Tá maluco? Quem são vocês? César dá um passo à frente. Mas já é tarde. Um deles o agarra pelo braço, o empurra com força. O asfalto molhado vira sabão. As pernas traem. César escorrega, cai de lado com um baque surdo. Ombro direto no chão. Uma dor aguda estala. A visão piscando. Leva ele pro carro. O velho comigo. Cês estão sequestrando o cara? Geme César, tentando alcançar o telefone no bolso. O segundo homem o chuta no estômago. A dor espalha feito veneno. O celular voa. Vibra girando na beirada da laje iluminado com uma mensagem que ele nem vê. Você ainda vai pegar o arroz do mercado ou volto a pé? Humberto está imóvel. Os olhos afundados num cansaço terminal. Vocês não entendem. Ele murmura. Eu escolhi isso. A gente entende.
Mas tem gente que paga muito para você escolher outra coisa. Eles o arrastam. César, semi-ereto, tossindo, escorregado contra a parede, vê tudo dos cantos dos olhos toldados de água e fumaça. O envelope? No chão, a 30 centímetros de sua mão. Encharcado, mas inteiro. Mais tarde no carro, com o ombro latejando e a costela ardendo sob o casaco úmido, César passa o dedo pelo envelope rasgado. Dentro, papéis dobrados com números, letras e um nome destacado. Grupo Almeida S.A., Contas Offshore, Zurique. Um testamento? Um dossiê? No rádio, a manchete. Polícia não confirma paradeiro de Humberto Almeida, após sumiço repentino às vésperas de auditoria federal. Família em silêncio. César engole seco. Gira a chave. O motor chia antes de ligar. Dá seta. A cidade lá fora não parou. Nunca para. Mas agora ele dirige com algo diferente no banco de trás. O peso do segredo. E a responsabilidade de fazer algo com ele. O silêncio no carro é ensurdecedor. Só o limpador de para-brisa riscando o vidro com seu chiado áspero ritma o vazio. Chove menos agora. Uma garoa fina, preguiçosa, que mancha os postes de luz como tinta aguada. Humberto está afundado no banco do passageiro, a cabeça virada para o lado, encarando a cidade como se ela estivesse em coma. César, mãos firmes no volante, respira pesado. Não há nada no retrovisor além da noite se arrastando. O celular de Humberto vibra no console pela 5ª vez em 10 minutos. César olha de relance. Tela bloqueada. Só os nomes repetidos. Henrique, Paula, Dr. Walter. Humberto, sem se mover, murmura. Eles querem me manter preso nisso. Chamam de plano de recuperação. Mas é só mais uma farsa. Querem que eu sirva de escudo, que dê coletiva, que sorria para a câmera enquanto sangro por dentro. César não responde. Ele já perdeu a conta de quantas voltas deram nos corredores invisíveis da cidade, iluminados por faróis trêmulos e luzes piscando como eletrocardiogramas em pane. A última parada foi em frente à sede imponente de uma holding no Itaim, agora estanque no retrovisor. O prédio com meu nome na fachada. Humberto continua, voz arrastada. Nunca me pareceu tão vazio. Aquilo sou eu, uma fachada. O cheiro no carro mudou. O isopor do podrão, agora frio, exala gordura rançosa e vinagre barato. César fecha o vidro, abafando o cheiro, mas o ar dentro do carro já está úmido, saturado, como um quarto mal ventilado depois de uma briga longa demais. Então acaba mesmo assim? Você se despede do mundo num Uber? Humberto solta um riso seco. Uber é a maneira mais humana de sumir hoje em dia. Sem alarde, sem escolta, sem jornalista. Ninguém presta atenção num cara como você. E isso é uma bênção. César aperta o volante. As palmas começam a suar. Você não precisa fazer isso, cara. Preciso. A liberdade que me resta é a de escolher como desapareço. César encosta o carro no canteiro de um parque, longe de qualquer movimentação. Ele desliga o motor. Já chega, parça. Suspira, encarando Humberto como quem encara um suicida do outro lado da grade. Fala a real. Sem poesia. O que você fez? Humberto hesita. Demora a levantar o olhar. Quando o faz, está molhado. Mas não de chuva. Os olhos que sempre pareceram mirar além da cidade agora focam em César. Duros. Pesando. Eu pedi para fabricar uma farsa para esconder rombos que eu mesmo criei. Seguimos rodando dinheiro morto entre contas fantasmas, sustentando o império com papéis que só existem, até alguém tentar sacar. Lavamos direto da máquina pública, de esquemas corporativos, offshores. E quando alguns diretores quiseram parar, eu comprei silêncio. Com dinheiro, com promessas, ou com medo. A frase fica no ar como gás tóxico. César se afasta instintivamente, como se Humberto tivesse cuspido ácido. O cheiro do carro parece pior agora. Combinação de couro velho, comida esquecida e algo podre que não tem nome. Ele abre um pouco o vidro. E agora você corre? Não.
Agora eu escolho não ser preso às 6 e virar manchete às 7. Prefiro sumir sendo humano, não lobo. Isso? Você acha que é humano? Humberto sorri amargo. Tô tentando, César. Ainda dá tempo? O rádio do carro, sem querer, liga sozinho. Um chiado breve e depois uma voz robótica de jornal. Últimas informações. Diretores da holding Meirelles em Iamarino se recusaram a comentar sobre o paradeiro do empresário Humberto Meirelles, desaparecido desde o fim da tarde. A CVM e a Receita informaram que César desliga de imediato. Um soco no botão. A chuva aperta de novo, como se ouvisse a confissão. Humberto tira algo do paletó. Uma folha dobrada, suada nas bordas. Entrega na diagonal, sem olhar. Isso é a carta. Meu adeus, minha confissão, meu começo. Era para ficar no bolso quando eu caísse no concreto. Mas talvez funcione melhor em outra mão. César segura. O papel treme na sua mão. Umidade escorre pelas letras. Palavras borram. Mas há assinatura. Humberto desvia o rosto. Está chorando, mas sem escândalo. As lágrimas escorrem como óleo gasto. Devagar, sem redenção. Ele limpa os olhos com o punho do blazer. Eu não consigo fugir e também não consigo enfrentar. Só sei que não quero terminar nesse banco ouvindo o barulho desse maldito limpa-vidro como sino de velório. César olha o papel. A confissão completa. Os nomes, o esquema, as contas. Ele podia vender aquilo, ou esconder, ou queimar. Mas, e se fosse a única coisa que prestasse naquela madrugada? E se eu te fizesse uma proposta? A voz dele sai baixa, tensa de tão pesada. Um novo destino. Um jeito de resolver isso sem cadáver, sem manchete. Só verdade. Humberto vira o rosto, vagarosamente, esperançoso, perdido. A chuva tamborila forte de novo. Lá fora, o primeiro fiapo de manhã começa a furar a escuridão. A cidade respira, ainda cega. O tempo acaba. César liga o motor. Ainda não é o fim. Não se você tiver culhão para tentar. O carro cruzava o túnel da Rebouças com aquele som abafado de chuva espirrando pelos pneus, como se a cidade inteira chorasse de cima e de baixo ao mesmo tempo. Do rádio vinha um noticiário em tom urgente. A polícia ainda investiga o desaparecimento do empresário Humberto R. César desligou com um toque seco. Silêncio de novo. Só o barulho da ventoinha no pé e o cheiro acre de asfalto molhado entrando pelas frestas. No banco de trás, Humberto ajeitava o blazer encardido sobre os ombros, encarando o vazio pela janela. Ou talvez, só o reflexo murcho dele mesmo. A pele marcada, olhos fundos, parecia menos um bilionário e mais um senhor triste que esqueceu de morrer no horário certo. Tava pensando... César falou, voz baixa, roçando quase no trêmulo. A gente pode ir tomar um café. Tem uma padaria 24 horas ali perto do Ibirapuera, boa. Pão na chapa, café forte. Melhor coisa antes de tomar uma decisão fodida dessas. Humberto sorriu, pequeno. César. Não atrasa o relógio do mundo por minha causa. O caminho já tá traçado. Você só está me levando lá, com menos dor do que eu teria indo sozinho. César esmurrou o volante, assustando até os faróis da frente com a buzinada involuntária. Porra, cara! Você não tá sacando? Você viveu 60 anos guardando esse fardo e agora quer me largar com o peso de ver você pular daquela porra de ponte? Humberto recostou-se, os olhos brilhando não de emoção, mas de cansaço químico. Uma rendição sofisticada. Você não vai lembrar de mim daqui a uma semana, César. Vai usar esse dinheiro, pagar suas contas. Eu serei só o homem rico que desapareceu no noticiário. Que se foda o dinheiro. César brecou o carro do nada, bem no meio da subida antes da estaiada. Alguns faróis reclamaram atrás. Não importou. Os limpadores dançavam descompassados no vidro, empurrando gotas invisíveis de angústia. O silêncio que se seguiu tinha gosto metálico de sangue não derramado. César virou para trás no banco, o rosto suado, olhos apertados, como se espremesse cada palavra antes de deixar sair. Esses 3.000, tu acha que é isso que eu vim buscar? Irmão,
Ontem à tarde minha filha estava ensaiando uma peça idiota da escola, e eu perdi porque estava esperando uma corrida no aeroporto que nem veio. Ela nem brigou comigo. Só disse, tudo bem, pai. Me olhou com aquele olhar que não julga. O mesmo que você não deve ver faz tempo, né? Humberto desviou o olhar. Fincou os dedos no joelho, cravando a carne como se quisesse se punir ali. Você tem pra quem voltar, César. Eu não. Você tem a porra do país inteiro pra encarar. Encare. Vai encarar agora. Me escuta, Humberto. Se tu descer desse carro pra morrer, tu vai carregar todo mundo pro buraco contigo. Não é só sobre tua história. É sobre as vidas que tu mexeu, corrompeu, destruiu. Não por vingança ou justiça. É covardia morrer sem pagar o preço. Chuva fina escorria pelo para-brisa. Um alívio frio em contraste com o calor do drama vazando das costelas de César. Você me odeia, então? Humberto murmurou. Finalmente chegamos lá. Não, cara. Eu te entendo. E por isso não vou ser teu cúmplice. Humberto olhou para o painel. O último maço de notas ainda estava ali, suadas, úmidas nas pontas. Ele estendeu o braço como se fosse pegá-las, mas parou no ar. Sua mão tremeu. Não por fraqueza, por dúvida. Me leva para a estaiada, César. Ele pediu, mas a voz traiu. Era mais uma criança pedindo abrigo que um homem ordenando destino. César girou a chave, desligando o motor. Não. Só tenho um caminho agora. Ou você desce comigo e enfrenta, ou eu te deixo e denuncio. Escolhe. Silêncio. A cidade lá fora começava a atingir-se de um azul opaco. O fim da madrugada empurrava o breu, centímetro por centímetro, como uma paciência divina. Tem uma delegacia ali no Butantã. Humberto falou finalmente. Os olhos estavam vermelhos. E não da chuva. César assentiu. Sem palavra, só um suspiro longo. Engatou a marcha. O carro voltou a andar. A chuva parecia menor agora. Ou talvez estivessem acostumados com a dor que ela carregava. A delegacia apareceu na próxima curva. Pequena, modesta, mas aberta. Luzes acesas. Como se o mundo estivesse esperando exatamente por esse final. O carro parou. Humberto demorou alguns segundos antes de abrir a porta. Passou a mão no painel. Deixou ali o maço de dinheiro. Mais do que haviam combinado. E um pequeno relógio de bolso. Dourado. Marcas de uso. Ainda funcionando. Para sua filha. Disse saindo. Ele caminhou com as costas arqueadas, passos pesados. Quando chegou perto da entrada, virou-se. Caiu um aceno quase imperceptível. Como quem agradece em silêncio pelo que foi salvo sem saber que queria salvar. César ficou. O banco de trás agora tinha cheiro de couro úmido e perfume velho, mas estava vazio. Ligou o carro. O GPS falou naquela voz robótica de sempre. Bom dia, César. Ele deu uma risadinha breve, limpou o rosto com a manga da camiseta e girou o volante, como se o mundo tivesse começado de novo. Num carro gasto, num amanhecer molhado, num homem menos sozinho. O barulho macio da porta traseira fechando sumiu dentro da chuva fina que agora caía com delicadeza sobre a avenida vazia. Humberto se afastou devagar, a figura curvada sob o paletó encharcado, as passadas lentas, quase hesitantes, em direção à delegacia. A luz fria do amanhecer escorria pelas poças, refletindo nos pneus do carro parado em ponto morto. E por um instante, César achou que ele fosse parar. E parou. Humberto virou levemente a cabeça, só o suficiente para encarar o carro. Não sorriu. Mas aquele gesto, aquele aceno discreto, foi mais do que qualquer palavra. Depois entrou. Dentro do carro, o silêncio foi substituído pelo som dos vidros sendo bombardeados pela chuva e o ruído baixo do sistema de ventilação velho. O banco de trás parecia maior agora, mais fundo. Como se aquela presença que o ocupava carregasse um peso invisível que evaporou junto com o homem. César soltou um suspiro pesado, as mãos ainda com o cheiro da gordura velha do sanduíche do podrão misturado com o sabão barato do banheiro químico, onde lavaram as mãos horas antes. Ele inclinou-se para trás, apoiou a cabeça no encosto
Fechou os olhos por 3 segundos. Só 3. Porque ali, na soleira entre a madrugada e o dia, não dava para parar por muito tempo. O banco de trás trazia mais uma surpresa. Um maço de dinheiro, envolto num elástico preto, repousava no assento como uma carta de despedida silenciosa. Ao lado, uma caneta Montblanc antiga, surrada pelo tempo, com as iniciais HS gravadas no metal, tirando o brilho da embalagem de plástico que ainda a envolvia. César pegou os 2 objetos com cuidado, não com medo, mas com respeito, e sentiu o frio do metal contra os dedos. O celular vibrou no console. Uma mensagem da esposa. Conseguiu alguma coisa hoje? O diretor da escola ligou de novo. Ele não respondeu. Ainda não. Aperta o botão do app. A tela azul o saúda. Bom dia, César. Você está online. No rádio, a notícia ecoa em voz pálida, entre estática e oscilações do sinal. Ainda sem informações sobre o paradeiro do empresário Humberto Silveira, que desapareceu ontem à noite. Fontes indicam que ele pode estar envolvido em uma investigação financeira de larga escala. César mexe na chave. Engata a primeira. O motor responde com um suspiro mecânico e resignado. Ele olha o banco de trás mais uma vez no retrovisor. Nada mais ali, só ele mesmo. E talvez, pela primeira vez em semanas, não se sentia tão sozinho. Na rua a cidade finalmente acordava. Buzinas começavam a furar a chuva, ônibus arrastavam seus corpos cansados pelo asfalto brilhoso e as calçadas ganhavam vultos. César entra na avenida lentamente, os limpadores de para-brisa marcando o ritmo como um metrônomo mudo. A vida seguiu, como sempre segue. Mas alguma coisa dentro dele tinha mudado. Ele viu um rei cair sem lágrimas e entendeu. Talvez o fracasso não fosse o oposto do sucesso. Talvez só fosse a maneira real de se manter humano. E antes de encerrar, se esse pedaço te tocou de algum jeito, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada história como essa merece ser contada e ouvida. Até a próxima corrida.